Não sei. Ora, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, quer aqui em Braga, quer os que nos acompanham via internet. Damos início desde já a esta conversa muito informal sobre o tema Imaginar a Teologia. Temos connosco três professores que são da casa e que dispensam apresentações e que por isso, para também termos mais tempo para ir diretamente ao tema, vou desde já lançar a primeira pergunta e começo pela professora Isabel Varanda, se me permite. Professora, e depois a mesma pergunta alarga-se aos três convidados. Professora, o nosso auditório é formado, composto por estudantes de Teologia. No início deste debate, queremos convocar a sua experiência pessoal como estudante. Que metamorfoses foi ganhando a imaginação e a prática da teologia nas suas várias etapas de estudo, desde o primeiro ano de licenciatura até ao mestrado e ao doutoramento? Que elementos biográficos podem ser recordados do seu percurso discente? Bom dia, muito obrigada, professor Rui Vasconcelos, por essa interpelação, mas não vamos ficar aqui 2 dias a falar do meu percurso discente desde o primeiro ano, não foi o que disse? Desde o primeiro ano, imaginem, portanto, é verdade que fiz a licenciatura aqui em Braga, na Faculdade de Teologia, e depois um longo percurso, mas permitam-me primeiro uma palavra de saudação a todos aqueles que estão aqui neste auditório, com muita amizade, procurando a relação pessoal e física da vossa e tirar partido da vossa presença, e desejando desde já um muito bom ano para todos, a todos aqueles e aquelas que estão online no Porto, em Lisboa ou noutros lugares do país, ou mesmo no estrangeiro, eventualmente. Também uma saudação com os melhores votos, e espero que consigam sentir a presença humana aqui a partir de Braga e que chegue aí o nosso abraço e a nossa comunhão também. E também saúdo de um modo particular, quer os professores, quer todos os alunos, todos os colaboradores também, de um modo especial que chega a Lisboa, à doutora Maria Rosa, uma saudação também muito especial, que fez um longo percurso connosco na Faculdade de Teologia e continuará, mas no entanto está numa fase também de jubilação, e fazer-lhe chegar um abraço e um abraço grato por tudo o que dedicou à Faculdade de Teologia. É essa faculdade que nos junta aqui e, de facto, para mim, já que me interpela assim, o que é que eu posso dizer relativamente ao que foi esse meu percurso de licenciatura? Alguns de vós estáis aqui e onde estáis a começar o vosso percurso de teologia. Também eu fiz a minha licenciatura, como dizia, em Braga, depois a licenciatura canónica na Bélgica, em Louvain-la-Neuve, e o doutoramento também em Louvain-la-Neuve. O que é que eu poderia pôr em evidência desse meu percurso? Teria de ser muito sintética, como é óbvio, e aquilo que me moveu, mesmo em termos de tal imaginação teológica, como é que eu fui imaginando a teologia, e espero que tenhamos a oportunidade daqui a pouco de dizer um pouco o que é isso da imaginação, o modo como fui imaginando a teologia, desde ainda muito jovem, muito garota, foi sempre muito faminta, com muita curiosidade, com uma capacidade de espanto e de fascínio contínuo, uma espécie também de gratidão que sempre foi sentindo por tomar uma progressiva consciência da imensidão dos recursos teológicos que estavam à minha disposição e que chegavam até mim. E isso foi-me constituindo com fascínio, com uma certa voracidade, uma curiosidade de base muito significativa. Também fui sentindo um grande fascínio, devo dizer, por um saber e um conhecimento que se desenrolava diante de mim progressivamente e que, de algum modo, trazia uma dimensão de profundidade às minhas experiências comuns do cotidiano. A teologia e esse encontro com a teologia foi-me trazendo essa dimensão de profundidade para mim própria, portanto, a todas essas minhas experiências do cotidiano, uma dimensão de profundidade que me fazia muito bem e que me mantinha nesta atratividade, se posso assim dizer, neste espanto permanente. Ao mesmo tempo, a teologia foi desafiando a minha própria imaginação e representação
no desenvolvimento da minha pessoa e o desenvolvimento da minha pessoa como liberdade. E estou a ser muito, muito, como é de dizer, a expor-me um pouquinho nesse sentido de um modo mais profundo. A teologia contribuiu para a minha tomada de consciência, não da liberdade que tenho, mas de mim própria como uma liberdade instituída. Isso é uma mais-valia extraordinária nesse meu percurso, que me levou depois para a Bélgica para a licenciatura canónica e o doutoramento, e determinante nessa fase de doutoramento foi o encontro, eu diria, com Adolphe Guéchet, com um dos argumentos fundamentais da sua teologia, Deus para pensar, tão simplesmente Deus para pensar, e uma provocação também que para ele, Adolphe Guéchet, na tentativa de exprimir ou de imaginar uma teologia audível por crentes e não crentes, ele ensinou-me, isso ecoou em mim, que procurava um discurso, uma linguagem dentro da qual os crentes não se sentissem traídos e os não crentes não se sentissem ofendidos. E assumi também para mim, no meu modo de imaginar a teologia, eu diria, essa precaução metodológica e que foi constitutiva em mim. Só um segundo, terminando, em termos das memórias vivas que interpelava, em licenciatura em Braga, memórias que eu posso aqui evocar, uma geração de diamante, desculpem aqui, uma geração de diamante. Dessa geração, 13 estudantes prosseguiram os seus estudos, um na Alemanha, adivinhem, outro em Itália, adivinhem, e outro na Bélgica, outra na Bélgica, 2 leigos e um padre, sacerdote. Passados anos, os 3 reencontram-se na Faculdade de Teologia e estão hoje aqui presentes também nesta sala, Dr. João Alberto, que andou por Itália e fez a sua formação, Dr. João Duque, Isabel Varanda. Geração Diamante, estou assim, bom, pronto, já que ninguém o diz, digo eu, não é? Mas sim, uma geração Diamante porque de facto resultam 3 professores, 3 professores que continuam e mantêm e têm-se dedicado a sua vida à Faculdade de Teologia. E não refiro os outros, porque de facto estudamos juntos ao nível da licenciatura. Durante a licenciatura canónica e o doutoramento, e termino em Louvain-la-Neuve, encontrei uma jovem mulher que fazia doutoramento na área de História, adivinhem, e uma outra jovem mulher que fazia doutoramento na área da Filosofia, adivinhem. Passamos alguns anos juntas em Louvain-la-Neuve. Essas 2 mulheres, 3 comigo, as 3 leigas, reencontram-se na Faculdade de Teologia também e ainda estão. Uma deve estar, espero, em Lisboa a acompanhar-nos, outra estará no Porto a acompanhar-nos e eu aqui em Braga. A doutora Ana Jorge, que aproveito, a diretora da faculdade, que aproveito para saudar, a doutora Manuela Carvalho, do Porto, na área da Filosofia, Isabel Varanda, que sou eu, aqui em Braga. Portanto, era isto momentos muito marcantes e que eu tenho muito gosto em evocar neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Isabel. Professor Joaquim Félix, o que nos quer dizer do seu percurso? Antes de mais, creio que vale a pena sempre voltar à saudação para todos vós, de nos encontrarmos aqui e criar este momento agradável de partilha e darmos início a um ano letivo com esta sessão. Eu gostava de recordar, como preliminar, que o percurso da formação teológica foi mudando, o modelo, e para que quem aqui está, nestes estudantes novos, possam compreender ainda melhor o nosso trajeto, ele é comum, somos quase coetâneos na Faculdade de Teologia. Era bom dizer que naquela altura nós estávamos com uma licenciatura de 5 anos e tínhamos ainda, inclusivamente, uma pós-graduação em Teologia Pastoral. Além do mais, tínhamos uma preparação diferente. Hoje está-se a instituir a questão dos tempos propedêuticos, numa linha de preparação para os nossos estudos da teologia. Na altura nós tínhamos um ano propedêutico que nos dava a equivalência ao 12º ano. E que isso muito nos ajudava e preparava para fazermos a filosofia e a teologia. Além do mais, sempre existiu o curso de doutoramento
E claro, entretanto viemos com o MIT, agora estamos com a licenciatura e este ano a iniciar o primeiro ano do mestrado em Teologia. Pronto, nesta formação eu posso dizer que há uma grande metamorfose que se sentia a operar-se em mim, como que quem sai de facto de uma crisálida que passou primeiro por... Eu vinha de uma área, digamos assim, de inclinação mais para as ciências. Sentia-me muito bem na área da matemática, da fisicoquímica e por aí fora. Ainda assim, com uma boa expressão ao nível da geografia e da filosofia. Progressivamente, como era muito natural nos estudos e naquilo que se apontava, tive que fazer a transição para as humanidades. E eu senti essa mudança em mim, na questão da transição para as humanidades. Além do mais, nesta linha de precisão, por exemplo, eu dava muito bem com as línguas antigas, o latim, o grego, o hebraico. Aqui a professora Isabel fizemos na mesma turma que ela fez depois, o hebraico. E que mais dizer? Ia sempre numa linha de um alargamento do imaginário da teologia. De tal maneira que já quando termino é com uma tese na área da enculturação litúrgica, em que se faz uma, digamos assim, uma abertura do tema entre as diversas artes, as diversas culturas e as próprias práticas litúrgicas. Pronto, já era assim um delinear de uma orientação dos estudos. Depois, quando eu fui para Roma, de facto, aí senti que houve como que essa imaginação na fruição de muitas obras de arte. Para além do estudo, nada se ficou a prejudicar o estudo, pelo contrário, potenciou imenso. O facto de vivermos num contexto colegial, mas ainda assim não como um seminário maior, nem tinha que o ser, de maneira alguma, abria-nos a possibilidade de ter um bom grupo de amigos. E esse bom grupo de amigos em que havia um enriquecimento mútuo na exploração dos programas culturais, das exposições, das visitas, das deslocações a outras regiões, e isso potenciava o nosso estudo. Eu, no caso, era na liturgia, mas havia quem estivesse na área do direito canónico e quem estivesse na área, por exemplo, da teologia bíblica ou da teologia sistemática. Aí foi como que uma explosão que eu sentia em mim a partir dessa fase dos estudos, mais na parte final, no caso da especialização em liturgia. Muito obrigado, professor Joaquim Félix. Referiu o hebraico, que o professor Sérgio, como eu, tivemos a sorte de ter como professor o professor José Carlos Carvalho, que aqui recordamos. Professor Sérgio, o que nos pode dizer do seu percurso? Ora, muito obrigado. Quero também começar por uma saudação a todos, aqueles que aqui estão presencialmente, aqueles que nos acompanham no Porto, em Lisboa e em tantos outros lugares. Uma saudação a todos, professores, colaboradores, estudantes, com votos de um ano académico fecundo e muito proveitoso para todos. Fazer este exercício de pensar este meu percurso académico e o modo como isso provocou as metamorfoses e me ajudou a imaginar a teologia, faz-me começar por evocar uma memória agradecida de tantas pessoas e rostos que compuseram este percurso, desde os professores aos alunos, a colaboradores, formadores, e começava por sublinhar isso, a diversidade e variedade de pessoas, de contextos, de mundividências, que tornaram rico este percurso, não é? E que nos falam também da riqueza do estudo da teologia nesta diversidade, não é? Tipo professores desde leigos a religiosos, a consagrados, a bispos, não é? Porque até isso houve no percurso. Este até isso não é menosprezo nenhum, não é? Graças a Deus até isso, não é? Mas no sentido de dizer que esta riqueza e variedade que compõe aquilo que é a Igreja e que é também o próprio pensamento, foi fundamental e importante neste percurso. E diria que a palavra metamorfose, não é, que estava na pergunta, é importante, não é? O Elmar Salman fala das metamorfoses como transformações viscerais. E diria isso mesmo, ao longo do meu percurso,
Poderia dizer isso mesmo, foi o confrontar-me, o obrigar-me a um pensamento crítico em algumas circunstâncias que me desacomodava, porque era mais fácil, e é sempre mais fácil ouvir o que o professor diz e reproduzir, mas tantos professores nos desinstalavam nessa capacidade, porque nos obrigavam a um pensamento crítico que não fosse mera reprodução dos conteúdos adquiridos. E de como isto foi importante também no meu percurso como confronto com a minha vida pessoal, espiritual, não só numa transformação intelectual, mas também neste construir do meu percurso, que o estudo da teologia para mim estava inserido na formação no seminário, portanto a perspectiva do futuro era o ministério ordenado e a consciência de que quanto mais e melhor fizesse esse percurso, melhor podia servir o povo de Deus ao qual me sentia chamado. O percurso foi, portanto, começou depois do meu tempo de seminário menor e do ano propedêutico, com um mestrado integrado em Teologia, na Faculdade de Teologia do Porto, depois de uns anos de vida paroquial, um como vigário paroquial e 3 como pároco, o Sr. António Francisco enviou-me para Roma para a licenciatura em Teologia Pastoral e depois o percurso de doutoramento que se fez entre um período dedicado a tempo inteiro a esse trabalho e depois um período também onde fui acumulando outras tarefas e missões pastorais. Diria assim, para não me alongar muito, caracterizaria o mestrado integrado como um tempo de descoberta e crescimento, a licenciatura canónica em Teologia Pastoral diria como de universalidade e hospitalidade, explico, e o doutoramento usando a imaginação, uma imaginação encarnada e um Pentecostes teológico. O que é que quero dizer com isto? De modo muito sucinto, o mestrado integrado foi esse, eu vinha da área das ciências, tal como o professor Joaquim Félix, vinha da área das ciências, e deparo-me com a filosofia, com as línguas. Para quem vem da área das ciências ia sonhar estudar teologia e era sonhar estudar a Bíblia, descobrir mais da Bíblia, da Cristologia, da Mariologia, e de repente aparece a filosofia. Mas como foi importante, ainda que ao princípio parecesse até inoportuno e desajustado, como isso foi importante para elaborar o pensamento crítico, para ajudar nesta relação entre fé e cultura, que é tão importante na teologia, e depois esta descoberta que se aliava ao conhecimento, e um conhecimento que aparecia como descoberta, não só descoberta a partir de fora, daquilo que aprendia de novo, mas de uma descoberta pessoal também, não é? De um desacomodar. Eu lembro quando este episódio, no meu primeiro ano, com o reajustar do mestrado integrado, começou no meu primeiro ano em Teologia a ser implementado, havia umas mudanças das disciplinas, e então tive fé e Teologia no primeiro ano com alunos do primeiro, segundo e terceiro. O meu professor foi o Dr. Arnaldo Pinho, a quem aqui também manifesto o meu apreço e admiração, e recordo que ele pergunta, então, assim ao jeito dele, interpela-me e diz, então qual é o grande problema do mundo contemporâneo? E eu, habituado a ouvir o meu pároco falar do perigo da secularização, disse, secularização, muito medo. Ele disse, não é nada disso, filho. É o fim das grandes narrativas. E eu baixinho disse, acabaram as grandes, começam as pequenas, para mim está tudo bem. Mas, na verdade, como isto até agora no percurso de doutoramento, quando estudava a realidade sociocultural e da pós-modernidade, que já lá está, aquilo que no princípio me parecia tão estranho e nesse período de descoberta se torna também um caminho de aprofundamento. Da licenciatura canónica eu focava a palavra universalidade e hospitalidade porque antes do estudo da teologia pastoral, antes até do contacto com os professores e que foram para mim também um grande contributo no meu percurso, aquela universalidade de uma turma em que tínhamos os vários continentes, vários países, várias línguas, diversos contextos, numa área como é a teologia pastoral, torna-se ainda mais rico, não é? Porque temos de pensar esta relação entre o dado da fé e a realidade, e sobretudo em disciplinas onde isso se proporcionava, pensar uma determinada realidade a partir de Portugal, a partir do Burundi, a partir das Filipinas, era completamente diferente. E este desafio da universalidade da Igreja e depois também desta hospitalidade, isto é, desta capacidade de acolher o Evangelho em diferentes contextos e de como isso foi importante para mim, para o meu percurso também académico e nesta arte de imaginar a teologia. E finalmente no percurso de doutoramento eu dizia esta imaginação encarnada, este Pentecostes teológico,
na medida em que isso me desafiou ainda mais a este diálogo entre a fé e a realidade, de uma teologia que se faz à luz da realidade concreta, ou perde a relevância para os homens e mulheres de hoje. Este apresentar a indispensabilidade da fé a um mundo onde a fé é acessória e supérflua muitas vezes, é um grande desafio. E por isso é o desafio de uma imaginação encarnada e também deste Pentecostes teológico, isto é, daquilo que aconteceu no Pentecostes, onde os homens e mulheres que estavam ali, que ouvem os apóstolos falar nas suas próprias línguas, é o desafio de sabermos falar as línguas dos homens e mulheres de hoje, de nos sabermos perceptíveis e capazes desta conversão da linguagem. E isso, ao longo do meu percurso de doutoramento, tornou-se mais incisivo, até porque a tese era sobre um ministério pastoral numa igreja sinodal para o nosso contexto português. A determinada altura, o meu orientador diz-me: isso está muito bem quanto ao ministério ordenado. Não percebo é porque é que isso é para Portugal, que isso tanto dá para Portugal, como dá para a Itália, como dá para a China. É preciso mais realidade, né? Isto é, este exercício de imaginar a teologia precisa de realidade, que ganhe carne nesta dinâmica da encarnação, que permite esta imaginação encarnada e, de facto, este Pentecostes teológico. Muito obrigada. Só um pequeno parênteses para me apresentar rapidamente. Chamo-me Kátia Tuna e, sobretudo, saudar-vos. É um gosto estar aqui em Braga convosco. E vou, então, introduzir uma segunda questão transversal aos três intervenientes, que é a seguinte: que lugar tem a imaginação na teologia, na constituição de um pensamento, na constituição de artefactos teológicos, sejam textos, sejam itinerários, sejam propostas? E estará a teologia sob o risco de uma academização da sua investigação? Vou começar pelo professor Sérgio Leal, que acabou também a sua exposição falando sobre a sua tese de doutoramento. O professor Sérgio tem investigado este desafio da sinodalidade na vida da Igreja e das comunidades. Emmanuel Mounier, no seu livro Tratado sobre o Caráter, afirmou que o papel do imaginário é o de nos recolocar nesse estado de ingenuidade profética. Na sua condição de jovem teólogo, professor Sérgio, considera-se um profeta ingênuo? Em que medida a sinodalidade, sobre a qual se dedicou na sua tese de doutoramento, ajuda a imaginar a Igreja, para utilizar a expressão de Ghislain Lafon? Muito obrigado, em primeiro lugar, por me considerarem jovem teólogo, que quando o professor Alfredo Teixeira me convidava para esta sessão, dizia que me convidava por ser um professor da geração jovem, não é? Eu disse, assim não consigo dizer que não, não é? E, na verdade, também me alegra um bocadinho, não disse isso, ao falar do meu percurso. A professora Isabel Varanda foi minha professora de protologia na Faculdade de Teologia do Porto, e por isso também... Para reforçar o jovem, não é? Ora, não. Continua jovem, sempre jovem, quanto a isso, doutora. Mas então, passando aqui à pergunta, para sermos fiéis ao tempo, como se pode imaginar a teologia hoje, ou na constituição do pensamento teológico, o perigo da academização? Eu diria que a teologia não está isenta do risco da academização, e podemos até correr o risco de uma abstração intelectual, não é, no estudo da teologia, e que nos conduz a uma maior irrelevância no contexto odierno, não é? Creio que esta tarefa de imaginar a teologia pressupõe isto mesmo, não é? A capacidade de pensar e conceber novas formas de expressar a fé à luz do contexto social e cultural odierno. E por isso creio que esta tarefa da imaginação teológica surge em primeiro lugar como esta capacidade de pensar a teologia e de fazer o exercício teológico à luz da realidade concreta. Isto é, sem uma ruptura com o passado, numa fidelidade criativa à tradição, sabendo-nos portadores de uma herança preciosa, como é a tradição, mas também sendo capazes de a reler à luz do contexto odierno, de não fazer dela uma estrutura caduca, mas como ela é própria neste património teológico, como um património dinâmico
capaz de encarnar as diversas culturas e as diversas expressões. Claro que na minha área teológica, na teologia pastoral, o risco desta academização ou desta abstração teológica fica um bocadinho relegado para segundo plano, diria, pelo próprio método teológico-pastoral, que pressupõe esta dinâmica de uma reciprocidade dialética e assimétrica entre o dado da fé e a realidade, que pressupõe sempre o pensar da teologia à luz da realidade concreta e na consciência de que a fé nasce num contexto cultural e também transforma os contextos culturais que é chamada a encarnar. A teologia pastoral faz, como eu gosto de dizer, à luz do caminho de Emaús, isto é, colocamos-nos como Jesus no caminho dos homens e mulheres de hoje, escutando as suas ânsias, desafios, dificuldades, e escutámo-lo com abertura, não é? A teologia, se quiser ter relevância para os homens e mulheres de hoje, tem de ser uma teologia da escuta, desta escuta aberta e livre, não é? O professor Bernard Ehring dizia no livro Esta Igreja que eu amo, que uma igreja que não se coloca à escuta será uma igreja que nunca pode ter a pretensão de ser ouvida. E, portanto, este exercício teológico deve começar por uma escuta livre e desprovida de preconceitos dos homens e mulheres de hoje, para iluminar a sua vida com a palavra, essa palavra que faz arder o coração e iluminar a vida, para que depois leve ao anúncio querigmático, ao encontro com o ressuscitado, à experiência da comunidade. E esta tarefa da teologia pastoral, creio que torna claro este desafio de imaginar a teologia. Não sei se me considero um profeta ingênuo, não é? Creio que a teologia precisa de uma dimensão profética e que uma certa ingenuidade também é proveitosa. Creio que quando Mounier fala do profeta ingênuo, fala também daquele que pode ser utópico, não é? E que pode muitas vezes, ainda que na procura de uma autenticidade e verdade, possa também correr o risco de uma não clarividência da realidade concreta e de um certo otimismo desencarnado, né? E por isso nem um profeta ingênuo, nem um profeta da desgraça, nem um otimismo desencarnado, diria, se pudesse, um profetismo cairológico, não é? Usando a terminologia teológica ou pastoral, para dizer deste profetismo que olha ao tempo contemporâneo, que olha aos homens e mulheres de hoje, não menos capazes de Deus que os do passado, que olha para a realidade concreta como um lugar onde Deus já habita e que encontra aí em cada dificuldade uma oportunidade. E creio que é nesse sentido que se pode imaginar a Igreja, não é? Como dizia Lafon, e que se pode imaginar a Igreja a partir da sinodalidade. Evidentemente que não é publicidade ao meu trabalho académico, mas de facto a Igreja ou é sinodal ou não é aquilo que o Senhor espera dela. Quando falamos de sinodalidade, falamos da identidade da Igreja, que depois se deve traduzir na sua missão, né? A sinodalidade tem como fundamento esta eclesiologia de comunhão, que é incontornável, e creio que o grande desafio de imaginar a Igreja hoje e o grande desafio da sinodalidade é a sua operacionalização, é o tornar-se prático. O Papa diz que a sinodalidade é um conceito fácil de exprimir em palavras, difícil de colocar em prática, né? Porque, na verdade, Igreja e Sínodo são sinónimos, diz São João Crisóstomo. Isto é, esta tarefa de imaginar a Igreja implica necessariamente imaginá-la de modo sinodal. Na Lumen Gentium, no número 4, citando o São Cipriano de Cartago, diz que a Igreja é o povo que caminha na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é uma Igreja que caminha à imagem da Trindade. A etimologia de sinodalidade remete para caminho conjunto. Portanto, necessariamente a Igreja, para que seja aquilo que o Senhor espera dela, há de traduzir-se neste modo sinodal, que encontra muitas resistências, que encontra também muitas vezes algumas formas de olhar para a sinodalidade desviada, como uma mera democratização da Igreja, uma laicização do clero, ou uma clericalização dos leigos. Devemos olhar para a sinodalidade como esta revalorização do povo de Deus, na diversidade de dons, carismas e ministérios. Creio que isto é fundamental para imaginar a Igreja hoje. Esta valorização de um Evangelho encarnado, de uma Igreja que não se sente apenas docente, mas também discente, de uma Igreja que é capaz de entrar em diálogo com o mundo, não apenas com a pretensão de ensinar a partir de cima, mas de fazer uma teologia a partir de baixo, a partir da realidade, sem desvalorizar a radicalidade que o Evangelho
propõe e a dinâmica transcendente e sobrenatural que ela pressupõe, mas à luz da realidade concreta. E creio que esta sinodalidade encontra ainda muitas resistências, daí que pode vir daí esse profetismo ingênuo, mas de qualquer em propor uma igreja verdadeiramente sinodal, mas na verdade a igreja, este estilo sinodal, que é muito mais do que um somatório de estruturas e processos sinodais, que pode correr o risco de ficar neste evento que é o sínodo dos bispos, seria o pior que nos poderia acontecer, não porque perderíamos a sinodalidade, mas porque perderíamos esta possibilidade de diálogo com o mundo contemporâneo. Mas creio que a grande dificuldade é esta e as grandes resistências à sinodalidade, antes de mais, é o déficit de uma cultura de comunhão e fraternidade. Creio que o déficit de sinodalidade que assistimos na Igreja é proporcional ao déficit de fraternidade e de comunhão a que se assistimos. E se este exercício sinodal de imaginar a Igreja deste modo proporcionar, renovar os itinerários de formação para uma cultura de comunhão e de fraternidade, se isto ajudar a repensar a Igreja a partir da comunhão, onde o ministério ordenado não é irrelevante, como tantas vezes pode parecer esta democratização sinodal, mas onde é estruturante e se estrutura a partir desta dinâmica sinodal, como ministério de presidência na comunhão e na diversidade. Isto fará com que a Igreja possa ser, deixai dizer assim, mais Igreja e que possa ser capaz desta relação com o mundo contemporâneo. Muito obrigada, professor Sérgio. Passo então, invertendo a ordem da ronda anterior, ao professor Joaquim Félix de Carvalho, perguntando se os seus múltiplos gestos artísticos, que vão desde os seus poemas até às suas fotografias, inclusivamente a fotografia que está no cartaz, que publicita esta sessão de abertura, se são práticas imaginativas. Como trabalha a faculdade da imaginação ao tecer os seus textos, sejam os seus poemas, homilias ou artigos científicos, mas também os espaços litúrgicos que já ajudou a arquitetar. De modo particular, em que medida a liturgia pode ser um espaço imaginado e imaginativo? Ainda fazendo ponte com a pergunta anterior e dirigindo-me para esta, de facto, eu imagino que se a teologia se afasta, digamos, da imaginação, entra em fuga relativamente à sua vitalidade. E pegando até nesta fotografia que serve de, digamos assim, de elemento mais, como é que eu ia dizer, mais ilustrativo até certo ponto no cartaz para esta sessão, eu creio que a teologia há de criar cada vez mais, ou tentar isso, criar como hastes, onde é possível ter mais do que um espelho em que nos mostra a realidade a partir de um ponto com diferentes ângulos da vida, das ruas das pessoas. Uma teologia que será capaz talvez de se transformar num observatório de realidade, obviamente refletido a esse nível da inteligência da fé, que seja possível mostrar-nos a sombra do invisível, dessa presença dos gestos visíveis de Deus através das suas mãos invisíveis. Isto para criar aqui assim o horizonte de um aforismo de Fernando Pessoa. Abrindo de facto para a categoria da história da salvação e na história no momento presente, tocada por mistério e tocada por transcendência. Se formos capazes de abrir para aí, colocar as pessoas nessa perspectiva que é tão comum à liturgia, não é de resgatar Deus da invisibilidade para a visibilidade, mas é de colocar-nos na nossa posição de sermos vistos, sermos olhados. Como aquele poema belíssimo do Herbert Welder que toca, somos seres olhados. E quando ensaiamos, e isto também é algo para a teologia, gestos que saem fora do cotidiano. E não caminhamos apenas nas estradas com alamedas de chopos ou de plátanos, sempre nas rodagens dos carros que passaram anteriormente. E tudo isto a juntar uma nota, essa força da unidade de uma nota de violoncelo, como ele dizia o Rui Belo, no caso.
Relativamente aos exercícios onde eu me vou vendo envolvido, eu parto de algo que é o que me ajuda muitas vezes na imaginação, e na introdução a este último livro, o Pentateuco das Passagens, eu chego a dizer isto, por onde, no fundo, eu podia traduzir aqui a imaginação sulcar a realidade. Numa aprendizagem infindável, a ser afinada na contemplação, tendo que a navegação privilegia o instante e o detalhe. Tomo-me de espanto nos campos da imanência, o mundo real envolvente, na percepção do brilho que a sensibilidade, acesa nos sentidos, em todos eles, me doa a cada acontecimento, seja ele relance, opacidade, abalo ou transfiguração. Quiçá por formação própria, digo eu, procuro relacionar-me com o mundo como quem participa na liturgia cósmica. Aqui com esta abertura, digamos, a todo o pensamento de Teilhard de Chardin, que não só atende ao instante, mas também o celebra o instante. Revejam, por exemplo, com Roland Barthes e Otávio Paz, no sentido de apontar à reconquista do instante, pela sua celebração. Na consciência que dele se tem, instante não só como medida cronológica mínima, não é? Mas na sua incomensurabilidade. Instante, sim, num presente de plenitude. E por isso, como intensifica Barthes, um instante privilegiado. Dou-vos, por exemplo, a nota de uma forma concreta de um instante. Uma altura, na Bienal de Veneza, a caminhar no jardim da ilha de San Giorgio Maggiore, onde tem uma grande abadia beneditina, agora transformada ao serviço de outras valências, digamos assim, a caminhar nos jardins, na parte de trás, onde tinha as capelas do Vaticano. Tinha inclusivamente lá uma do Eduardo Souto de Moura. Está aqui gente que pode ser testemunha. E num relance, ao passar por aquelas capelas, eu vejo na capela do Souto Moura, arquitetada por ele, uma jovem, alta, bela, elegante, e chamou-me a atenção aquilo que ela estava a fazer. Estava sozinha, eventualmente seria uma estudante de arquitetura, e estava com um palmo acima da cabeça, encostada, só, à parede exterior, com um palmo. Assim, aquela jovem está a tirar as dimensões antropológicas daquela capela, pensei eu. Alguns, se calhar, só ficariam a ver as pernas dela, que eram longas. Como o Pedro Martins, que é um estudante de teologia, também muito atento, me disse, reparou? Eu sim, reparei. Mas se calhar era preciso também olhar para esse palmo em que ela estava a tirar as dimensões do ponto de vista da antropologia daquele lugar. E são estes instantes que muitas vezes nos abrem à possibilidade da imaginação, digamos assim, no discurso teológico, não é? Porque a liturgia é esse lugar de imaginação e imaginativo, como perguntavas, coloca-nos sempre nessa condição de sermos vistos e nós sentirmos essa alegria no jogo da liberdade, como obras de arte na presença de um olhar de um Deus que se alegra connosco. Obrigada, professor Joaquim. E então passo à professora Isabel, perguntando-lhe se a professora Isabel, num artigo seu, já de 2008, falando de Lynn White e daquilo que este autor considera ser o pecado ecológico judaico-cristão, um texto da professora de 2008, mas já no ano 2000, a professora Isabel intitulou um texto seu com a expressão salvação ecológica. Em que medida a imaginação pode ser uma mediação para transitarmos do pecado ecológico para a salvação ecológica? Muito obrigada, professora Cátia, por essa interpelação. Vamos ver, eu depois conto com a vossa condescendência para a gestão do tempo. Prometo que na próxima ronda serei muito breve, talvez agora preciso de um pouquinho mais de tempo, mas sem abusar com certeza. E se inscreve-se
claro em todo este tema de reimaginar a teologia, imaginar a teologia, e portanto, se me permite, então eu poderia dividir, pensando não tanto nessa questão muito concreta relacionada com esses artigos, mas sim que abordarei com muito gosto, mas também pensar na teologia como imaginação e o lugar da imaginação na teologia. Contando com essa questão, porque é o tema deste diálogo que temos, contando com ela, elaborei, alinhavei algumas ideias que me parecia que fazia sentido para mim própria e que também para partilhar convosco relativamente a isso. E perguntei-me primeiro o que é que seria isto da imaginação, não é? Até porque a imaginação nos evoca muita fantasia, muitos aspectos menos positivos, menos verdadeiros também, mais fictícios. A imaginação também nos transporta eventualmente para esses âmbitos. E daí a importância, eventualmente, de pensar a imaginação teológica na sua relação com a fé. Isso é um aspecto que me ocorreu ao tentar pensar, de facto, o tema da imaginação em teologia. Porque o uso da imaginação em teologia, ou o lugar que tem, a imaginação entra na construção de conceitos, na construção dos conceitos, na compreensão de conceitos teológicos. Permite formulação de analogias, permite formulação de metáforas e de símbolos que ajudam a expressar o transcendente, quando a linguagem muito direta não consegue exprimir, aí sim a imaginação, através desta capacidade de nos transportar, através da metáfora, através do símbolo, através da analogia, ajuda-nos, certamente, e tem um lugar importante na teologia, a exprimir o inefável, a exprimir o transcendente. Portanto, no meu ponto de vista, lembro de algum modo que a doutora Ana Paula já não está aí presente, mas sim a evocação em Platão e Aristóteles, o tema da imaginação estava também muito trabalhado e muito presente, e tinha a ver, de facto, com a capacidade de transformar, ou melhor, de formar imagens mentais das experiências sensoriais. Portanto, de algum modo, a imaginação estaria ou está entre a experiência da percepção, a sensação que temos de um acontecimento, de uma realidade, de um objeto, de uma coisa, e depois entre essa percepção e a racionalidade, a imaginação entra aqui o imaginar, ou o imagiar, se me permitem um pouco o neologismo, imagiar, fazer imagem, transformar em imagem. Mas veio-me sempre a preocupação, porque senti imaginação tem conotações negativas. Então, por exemplo, neste preciso momento, estamos a ser colonizados por imagens, não é? Neste preciso momento e no nosso dia a dia, no cotidiano, estamos a ser colonizados, invadidos constantemente por imagens e não temos muitos critérios também, muitas vezes, para selecionar a qualidade dessas imagens. Umas são artificiais, outras criadas pela inteligência artificial ou por outros mecanismos, e que, portanto, precisaremos em algum momento de um critério de purificação, de discernimento. E então encontrei em Cirilo de Jerusalém, ora, situamos-nos no século IV, uma expressão que vem a propósito, que dizia assim: a alma, de facto, imagina Deus e contempla-o quando a fé a ilumina. Ou seja, encontramos aqui, quando a fé ilumina, esta imaginação articulada com a dimensão da fé. E como dizia, pode nos servir, ou parece-me que pode ter utilidade, este diálogo entre a imaginação e a fé, e, portanto, no âmbito da teologia, porque não, em certo sentido e objetivamente, a fé pode ser critério de purificação da imaginação. A fé a dinâmica de fé, inspirada na revelação, inspirada em toda uma imagética e uma imaginação criativa da própria tradição cristã ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, a fé pode funcionar e deve funcionar como determinante, diria, na purificação da imaginação, dessas imagens ambíguas muitas vezes, que carecem de discernimento, que carecem de purificação, e, portanto, a fé pode purificar a imaginação, mas pensando bem, também a imaginação
pode trazer um contributo essencial à fé, no sentido que a imaginação que imagina, que traduz para imagens, de algum modo nos abre a fé ou traz alguma a cautela de algum modo que a fé não fique numa expressão meramente abstrata, meramente racional, mas a imaginação conduz-nos para a encarnação. Ou seja, dizendo de um modo mais sintético, a fé pode purificar a imaginação e a imaginação pode tornar a fé menos abstrata. E aí pareceu-me interessante partilhar convosco essa ideia, esse aspecto. O outro, é muito interessante, até eu gosto de me ler quando escrevia há 20 anos alguma coisa, e aí fascino-me, quase choro, da ingenuidade também, e é fantástico, é muito interessante, e vós próprios sois capazes, quando se lerdes algo escrito por um de nós, há 20 anos atrás, depois vermos também o crescimento, o amadurecimento, a evolução criadora e criativa também, e eu própria me contemplo e aí dando um descrédito total e sendo muito crítica, como se não fosse eu. Mas é verdade, encontrou aí dois pontos muito importantes, doutora Cátia, em dois artigos muito básicos, não é? Muito básicos, mas que foram de facto, transpõem sempre a minha intuição teológica fundamental, já simplesmente a intuição já no doutoramento. Quando ainda não se falava nada da questão ecológica, ou era muito pouco, muito residual, eu tinha uma ligeira intuição, era só isso. Por isso, nunca tenham medo de seguir as vossas intuições. Era uma coisinha. E fiz a tese de doutoramento aí, tentando lançar a questão ecológica para o debate teológico, mas com recursos ainda muito incipientes. Mas não pensei na altura que esse viria a ser, de facto, o culminar do meu interesse de investigação. E agora, passado muitos anos, dou-me conta de uma certa coerência que me faz estar de pé, de algum modo, que me faz estar aqui de pé, diante de vós, de pé neste momento, sentada, vão, mas entendem este pé, reencontrando o que escrevi em 2020 e 2008. Então, essa história do pecado é uma expressão, eu penso que nem sequer é minha, mas de facto, Lynn White, já ouviram falar, se não ouviram, ainda ouviram mais, um americano da área, um historiador, que apontou o dedo à tradição hebraico-cristã, acusando de um antropocentrismo muito significativo, que contribuiu para a atual crise ecológica. Portanto, o erro, a responsabilidade está atribuída em grande parte à tradição hebraico-cristã. Claro que não temos aqui quadro para discutir essa questão, mas a sua crítica fundamental tem a ver com o antropocentrismo. O antropocentrismo do cristianismo, e depois ele ilustra lá a partir do Gênesis, etc., mas é fácil também de desmontar um pouco as suas argumentações. No entanto, o que está dito e é dito com tanta clareza que não há texto ou não há artigo sobre ecologia que não se fale de Lynn White e da sua crítica à tradição hebraico-cristã. Se me permitem, então, doutora Cátia, este antropocentrismo, de facto, que foi apontado por Lynn White e que é apontado por muitos outros autores, como uma das razões, uma das causas, eu não diria que se trata do antropocentrismo cristão, mas não diria eu, e não dizem muitos autores, mas trata-se de, mais propriamente, do antropocentrismo moderno, não tanto o antropocentrismo cristão, mas o antropocentrismo moderno, que é a causa principal do desequilíbrio ecológico global que estamos a viver. O magistério do Papa Francisco, o magistério recente do Papa Francisco, denunciou precisamente esta ambiguidade relativamente ao antropocentrismo, tecendo na Laudato Si e nas intervenções posteriores críticas muito severas e muito contundentes relativamente ao paradigma tecnocrático da modernidade, portanto, em que o antropocentrismo moderno tem aí um peso muito significativo.
toda a questão da razão instrumental associada a esse paradigma moderno. Se me permitem, o Papa Francisco, ora, entre a Laudato Si e a exortação apostólica Laudato Te Deum, nós ficamos num certo vazio terminológico, nem a expressão ecologia integral foi aprofundada, mesmo na própria encíclica, mas sendo já extraordinário ter sido avançada, nem depois, e este espaço entre as duas, entre a encíclica e a exortação apostólica Laudato Te Deum, ficamos aqui com um certo vazio terminológico à volta deste antropocentrismo, mesmo sendo que as intervenções do magistério sempre foram no sentido de recusa deste antropocentrismo, só que depois não se conceptualizou, entre este espaço não se conceptualizou então uma outra formulação. E é aí que na Laudato Te Deum, que é a exortação apostólica de 2023, o Papa vem com o antropocentrismo situado. E isso é ou seja, um contributo importante que precisamos de revisitar e de colher, e que, portanto, equilibrando aí com essa questão do pecado hebraico-cristão, pecado ecológico hebraico-cristão. E, portanto, por um lado, descentrando do antropocentrismo e evoluindo para um antropocentrismo situado, que poderíamos também fazer evoluir para outras dimensões. Desculpem, o antropocentrismo então situado, proposto na exortação apostólica Laudato Te Deum. Quando falamos de salvação e salvação ecológica, que era o título de um artigo, então, foi 2000, não é? Meu Deus, pois, 2000, isso foi mesmo, eu acho que foi a primeira coisa que eu escrevi. Sim, tem Foi, não é? 24 2000, anos. vejam Sim. lá. Bom, não foi nada 2000, Não, há foi pouquinho 2000. tempo. Eu sei que foi, mas já viu 24 anos, por amor de Deus. Bom, é só isso, é só isso. Mas aí essa salvação ecológica, no fundo, reparem, na altura eu não sei bem o que queria dizer com isso, confesso, certo? Ainda. Hoje, pegando então nessa expressão, no fundo, ela recupera em registro religioso, salvação ecológica, aquela expressão comum que os média vão veiculando de salvar o planeta. Desculpem, eu fugi do micro. O salvar o planeta, que é comum, que todos vamos salvar o planeta, e a ONU e todos os movimentos, etc. A salvação ecológica é de algum modo, transpor esta perspectiva comum de uma cidadania global, transpô-la também para o campo religioso, refletindo em termos de uma salvação que articula a antropologia, que articula a cosmologia e que necessariamente tem aqui a cristologia como referência fundamental. Portanto, a compreensão da cosmologia e da antropologia numa perspectiva cristã, em que o critério fundamental e o coerenciador é, de facto, Cristo. E é nesse sentido que a salvação ecológica, numa perspectiva soteriológica e escatológica, inserida em Cristo, se compreenderia, e é nesse sentido que eu me situo também neste momento e procurarei explorar de um modo aprofundado. Aprofundado não era isso que queria dizer, no sentido do profundo, não só o conceito de ecologia integral, à qual eu acrescento a dimensão de profundo, parecendo-me essencial que essa dimensão de profundidade seja procurada em religião e explicitada mesmo, como também evoluir de eventualmente um antropocentrismo situado, fundamental, para um teocentrismo situado e que também tentaremos no futuro explorar. E muito obrigada por essa condescendência do tempo disponível. Obrigada. Muito obrigada. De facto, há conversas que pediriam uma relação mais liberta e dilatada com o tempo, não é? Infelizmente, para os nossos últimos 6 minutos, lanço uma última pergunta. Começo pelo professor Joaquim Félix, desta vez, mas é uma pergunta comum. Que papel desempenha a imaginação na construção de uma unidade letiva e de artefactos pedagógicos? Como imagina a Faculdade de Teologia no futuro?
Eu serei breve até para a questão da gestão destes 6 minutos. A esse nível, creio que nós carecemos urgentemente de uma nova linguagem mediadora, embebida na imaginação do possível, como tantas vezes o Papa Francisco tem assinalado, ele e outros teólogos. É isso, uma nova linguagem mediadora, não necessariamente só de ruptura com tudo o mais, mas que nasce dentro da longa tradição teológica, embebida na imaginação do possível. E isto para nos darmos conta de um Deus possível, resistente ainda assim ao discurso. Imagino a faculdade a investir mais num método, se assim se pode dizer, indutivo, a desenvolver mais conexões com metáforas vivas, que a realidade oferece em abundância. Daí a atenção para as captar. E para isso creio que será urgente ultrapassar certas expressões de um sistema vigente, sistema que não permite respirar a envolvência das paisagens humanas e cósmicas, nem tampouco permite o ócio grego. A imaginação teológica precisa de tempo, de uma sensibilidade apurada. Carece de contemplação, lentidão e de silêncio. Professora Isabel. É com este convite ao silêncio que já não sei o que dizer. Muito obrigada, Joaquim Félix. Bom, 2 minutos, não é? 6 a dividir por 3? Bah, mas então, o que é que eu poderia dizer? Durante séculos, o cristianismo pensou e defendeu que o humano tinha de ser defendido do mundo, protegido. O século XX despertou, em sobressalto, para a urgência de defender o mundo do humano. O século XXI deverá ser o tempo em que o humano assume a missão histórica de defender o mundo. E mais do que defender o mundo, amar verdadeiramente o mundo. Trata-se de considerar o mundo com amor. A imaginação cristã passa essencialmente pela consideração do mundo com amor. E inspiro-me nessa consideração em Bernardo Claraval, Tratado sobre a Consideração, e a Ética da Consideração de Corinne Pluchon, que me tem inspirado muito nesta consideração do mundo com amor. Então imagina a Faculdade de Teologia, encarnando a viragem ecológica da teologia operada pelo Papa Francisco. Também ao nível da doutrina social da Igreja, da espiritualidade, da pastoral, e esse marco, com o marco emblemático da encíclica Laudato Si, portanto, a viragem ecológica da teologia. Imagina a Faculdade de Teologia a reimaginar as capacidades relacionais, as capacidades espirituais das outras criaturas e o seu lugar na esperança escatológica da nova criação. Lembro a mensagem para o Dia da Criação 2024, esperança, esperar e agir com a criação. Imagino também a Faculdade de Teologia a propor recursos de sentido aos nossos contemporâneos. Recursos estes provenientes da revelação cristã, do património espiritual de mais de 20 séculos, para dar conta da vocação cristã no mundo a considerar com amor, e uma vocação cristã também chamada a cuidar de Deus para que Deus não fique ao abandono. Imagina a Faculdade de Teologia a resistir de modo profético à elegia de um mundo sem esperança, para que os nossos contemporâneos e nós próprios não tenhamos de nos perguntar, como Fernando Pessoa, quem nos roubou a alma? Que bruxedo, de que magia incógnita e suprema nos enche as almas
de dolência e medo, nesta hora inútil, apagada e extrema. Imagino ainda, por fim, a Faculdade de Teologia espelhando a imaginação teológica coletiva, generosa, criadora, benfazeja, aberta e inclusiva, rumo ao Jubileu 2025. Spes non confundit. A esperança não confunde. Enfim, fica bom ano para vós, certamente ainda, já não intervenho mais, bom ano para todos vós e esperança para todas as criaturas. Professor Sérgio. Então, assim, para terminar nestes 2 últimos minutos, de facto, a imaginação é fundamental para a produção teológica, para o labor teológico e para o ensino da teologia, não é? A pergunta dizia se o papel desempenha a imaginação na construção de uma unidade letiva ou mesmo nos artefactos pedagógicos ou no futuro da Faculdade de Teologia. Eu diria, reforçando e pontualizando apenas algumas coisas que já fui dizendo. Em primeiro lugar, esta imaginação como lugar de apresentar de modo novo e renovado neste encontro entre a novidade do Evangelho e a novidade da realidade que temos diante de nós, sermos capazes de conceber novas formas de pensar e de expressar a fé, evitando qualquer saudosismo do passado, que normalmente leva a um mau juízo do tempo presente, esse saudosismo de um tempo que nunca existiu e que, portanto, colocámo-lo em qualquer tempo da história, mas a capacidade de pensar o futuro da teologia não como futuro, mas como adventos, isto é, não como um conjunto de ações que preparam o futuro, mas como uma capacidade de acolher o advento do reino de Deus, isto é, de perspectivarmos este futuro da teologia, evidentemente nesta capacidade, e diria assim, de modo mais taxativo, como capacidade de habitar o sentido humano, a capacidade da teologia de saber habitar o horizonte antropológico contemporâneo. É isso que tornará o saber teológico relevante para os homens e mulheres de hoje, porque capaz de encarnar a realidade concreta, de evitarmos esse pessimismo que tantas vezes nos invade, que é paralisante, ou o otimismo que é desencarnado, mas sermos homens e mulheres, para usar a expressão de Enzo Biemi, que treinam os olhos na manhã de Páscoa, isto é, que têm os olhos treinados pela manhã de Páscoa. Ainda não vemos a realidade plena e definitivamente, mas vemos já esse horizonte pascal que nos fala de uma realidade nova que somos chamados a habitar e a construir ao jeito de Jesus. E apontaria, se calhar, 2 desafios principais, ou 3. Em primeiro lugar, esta reciprocidade entre teologia e magistério, entre labor teológico e tradição, a tradição como garantia de futuro e não como conservação das cinzas do passado. E num tempo como aquele em que vivemos, e uma das coisas que me tem, pelo menos, marcado neste contexto é vivermos uma certa polarização no pensamento. Ou somos conservadores ou somos progressistas, ou somos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, ou somos ativistas climáticos ou negacionistas do clima, né? E no fundo somos todos um bocado apanhados do clima. Mas, isto é, no meio desta polarização, a teologia deve instaurar-se como uma teologia do diálogo e do encontro. A capacidade de fazer como Jesus, que nunca se escusou a diálogo nenhum, mesmo com aqueles que estavam do outro lado da barricada, mas a capacidade de construir pontes, criar sinergias, habitar novos areópagos, de uma teologia que não se encerra na faculdade de teologia, mas que é capaz não só de uma multidisciplinaridade, mas de uma transdisciplinaridade, ou como diz a professora Chiara Palazzini, de uma metadisciplinaridade, até na construção de conceitos transespecíficos, isto é, na capacidade de um diálogo que seja verdadeiramente encontro com outras áreas do saber, não apenas do saber teológico, das ciências humanas, mas também de outras áreas científicas, que gerem de facto uma teologia do encontro, da partilha, que será fundamental e evidentemente que fará da teologia uma teologia mais sinodal. E finalmente, para falar de Lafon, no livro Catolicismo Diferente, ele fala da necessidade de um excesso de amor, não é? da necessidade de uma teologia que é querigmática, que é verdadeiramente pascal, que sabe habitar esta nova etapa evangelizadora diante da qual nos colocamos,
mas de uma teologia que se faz com a marca da misericórdia e por isso que nos abre à esperança. Por isso que este modo de fazer teologia nos abre não à pretensão de dominar o presente, mas de saber servir as mudanças e as transformações e surpresas que o Espírito continua a suscitar na Igreja e no mundo. Por isso que este imaginar a teologia nos ajuda a caminhar juntos neste apresentar a indispensabilidade da fé como um lugar que oferece um novo sentido à vida e um rumo decisivo à vida de cada homem e de cada mulher. Então, muito obrigada a todos. Faço minhas as palavras da professora Isabel. Desejo um ótimo ano letivo para os alunos e para os professores que aqui estão em Braga, presencialmente, também para aqueles que estão no Porto e para aqueles que estão em Lisboa. Combinámos que seria eu a encerrar, mas peço ao Rui também para se ouvirem várias vozes, um Pentecostes, como diria o professor Sérgio. 12h45, é maravilhoso, quer dizer, esta precisão. Agradecer muito também à professora Isabel, aos professores Joaquim e Sérgio, não só o risco da exposição de si que aqui fizeram, como também a generosidade de o terem feito sob a precisão do tempo. E desejar a todos um bom ano e bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gostei muito. Obrigado. Obrigada, Joaquim Félix. Foi bem agradável. Obrigada, doutora Cátia. Foi muito agradável. Doutor Rui, doutor Rui. Foi muito agradável.